Pega a tua Bíblia aí, se você não trouxe Bíblia, fica com o irmão do lado, ou pega o celular, mas só não deixa de acompanhar. E vai lá para 1 Tessalonicenses. Olha só, na quarta-feira pregamos sobre 1 Tessalonicenses 5, mas hoje vai o versículo 18. 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em nome de Jesus. Amém? Você encontrou, irmão? Diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Vou esperar, irmãos, em nome de Jesus. Enquanto você procura, eu quero falar algo, irmãos. Deus preparou algo bonito para nossas vidas hoje. Essa mesa linda. Se você estava na ceia passada, você viu totalmente diferente, né? O Senhor vem trazendo. E não tem como nós, irmãos, não sermos gratos ao Senhor. E é sobre essa palavra que hoje vamos ministrar, sobre gratidão. Então, a palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 18, diz: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quero que você repita comigo, irmãos. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor Deus Pai, está aqui a tua palavra, Senhor Deus Pai, que será ministrada agora. Que eu, como foi cantado, Senhor Deus Pai, louvado aqui, que eu venha diminuir, para que o Senhor venha crescer, Senhor Deus Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra venha ser germinada em cada coração. Que toda mente venha estar aberta para entender o que o Senhor quer falar. Repreendemos agora, Pai, toda voz que não seja a voz do Espírito Santo sobre nossas mentes. Repreendemos todo o mal. Agora, saia daqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. E é sobre essa palavra de gratidão é que eu quero trazer algo para a tua vida, para a minha vida, irmãos. E na Bíblia, gratidão é a qualidade de quê, irmãos? De reconhecer. Gratidão é reconhecer algo. Gratidão é você reconhecer, é você valorizar algo que foi feito por você mesmo, algo que você recebeu, algo que alguém lhe deu. Quando você recebe algo, você faz o quê? Obrigado. Quando alguém lhe pega algo e dá na sua mão, e você, que é educado, eu creio que em nome de Jesus, você vai dizer, muito obrigado. Então hoje é um dia de gratidão ao Senhor, por duas coisas. Primeira, pelo que o Senhor fez por você. Como foi falado aqui, que ele preferiu morrer. Nunca tinha ouvido isso. Foi interessante, pastor Mário. Quando o Senhor falou, cadê o pastor Mário? Está ali. Quando ele falou, foi bom. Jesus, ele morreu para que nós tivéssemos vida. Mas ele poderia, sim, viver. Mas se ele tivesse não ido para aquela cruz, seria totalmente diferente. Mas ele decidiu morrer. E isso é motivo de nós agradecer ao Senhor todos os dias, irmãos. Então, a vida, agradecer a saúde, agradecer os talentos e os dons que Deus nos deu, agradecer por nossa família. Irmãos, até aquela família que só Jesus na causa, mas a gente precisa agradecer, porque foi Ele que o Senhor nos deu. Então, em nome de Jesus, agradeça todos os dias por aquilo que o Senhor te deu. Agradeça o Senhor pelos teus amigos, irmãos. Hoje é tão difícil ter amigos de verdade. De a gente bater no peito e dizer, eu tenho um amigo. É muito difícil, mas o Senhor, Ele é o teu maior amigo. E uma coisa que eu aprendi, sabe o que, irmãos? Quando eu era adolescente, e eu dizia,
fulano é meu amigo. Meu pai e minha mãe dizia, amigo é o pai e a mãe. E a gente perdeu isso. A gente esqueceu de conversar com nossos pais, e isso é a forma de agradecer. O seu pai e sua mãe é seu amigo. Então, confidencie, converse com ele, agradeça ao Senhor pela tua família, pelo teu pai, pela tua mãe. Agradeça porque você tem fé. Sabe por quê, irmãos? Porque você está aqui nessa casa, porque existe um pingo de fé ainda. A palavra do Senhor diz, se porventura tivermos pelo menos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, teremos tudo. Então, se você está nessa casa e vem para cá, porque você tem fé, e essa fé vai movimentar e vai mover montanhas. Então, em nome, agradeça, porque você consegue ter isso. Então, em nome de Jesus, a palavra de Deus nos incentiva sempre ser agradecido. É isso que 1 Tessalonicenses 5:18 diz, sejam gratos. E olha que ele começa falando, sejam gratos e em todas as bondades. É assim? É não, irmãos. Em todas as circunstâncias. Não é só nas coisas boas, porque precisamos também agradecer quando tudo parece que não vai andar, quando tudo parece que não tem jeito, quando parece tantas rochas, tantas pedras, que a gente tropeça, a gente cai, parece que a gente não vai conseguir se levantar. Parece que nada dá certo, o desemprego aparece, não vem, eu coloco o currículo, eu faço uma coisa, eu abro uma empresa, eu coloco outra e parece que nada dá certo. Agradeça! Agradeça em meio às circunstâncias da tua vida. O Senhor está preparando o momento certo. Eu sempre costumo falar que Ele está forjando algo em você ainda, Ele está te moldando, Ele está fazendo algo para que isso aconteça. Mas seja grato enquanto ainda não aconteceu. Agradeça o Senhor. Então, em nome de Jesus, agradeça em meio às circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Ser grato, irmãos, é estabelecer uma relação com Deus. É saber que, mesmo que porventura ainda não aconteceu algo, mas você já agradece pela bênção. A palavra do Senhor diz que quando somos obedientes a Ele, as bênçãos, ela vem correndo atrás da gente. Ela vem correndo, não precisa ter pressa. Eu sei que somos uma geração do imediato. Não queremos nem para amanhã, queremos para ontem. Isso é natural, é a nossa carne. Ela quer isso mesmo. Mas precisamos respirar fundo e dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade. Pois sabemos que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então seja grato por isso, irmãos. Então, em nome de Jesus, ser grato é estabelecer a relação autêntica com Deus e uma convivência harmoniosa com as pessoas à nossa volta. Isso é importante. Por isso é tão importante que a pessoa agradecida manifeste sua gratidão por meio das suas palavras, por meio de suas ações. Quantas vezes algo faz algo em favor de você e você esquece de abrir tua boca e até de abençoar. Que Deus te abençoe. Quem é aqui mais velho sabe o que é isso? Quando a gente sai de casa, manhã, que Deus te abençoe. Então, abençoe outras pessoas também. A tua boca, ela tem poder. O que sai da tua boca, ela tem poder. Então, em nome de Jesus, em Levítico 22, no versículo 29, fala assim: quanto a vocês, oferecerem um sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam-no de maneira que seja aceita
aceito em favor de vocês. É comum, irmãos, naquele tempo. E quem é mais velho também, sabe que algo que acontecia sobre nossa vida, se a gente recebia uma bênção, o que a gente fazia? Quem é mais velho sabe, vou fazer um culto de ação de graças. Pegava uma caixa, botava na porta de casa, alugava uma tenda e fazia um culto de ação de graças. Eu não sei quem é desse tempo, irmão. Eita, só misericórdia, só eu, é? Amém. Eu pensei que só eu passei dos 40, meu Deus. Irmãos, você ficava passando na rua, você não entendia nada, mas estava lá, um culto de ação de graças. Irmãos, qual foi o culto que tu deu de ação de graça pelos benefícios que Deus te deu? Qual foi o culto que tu fez? O que você fez pelos benefícios que você tem hoje? Pela tua saúde? Você tem agradecido ao Senhor? Tem sido grato? Mas isso se perdeu. Não se faz mais. Mas precisamos voltar, irmãos. Precisamos voltar ao início de tudo. Isso é necessário. Ah, pastor, vamos fazer um culto de ação de graça? Vamos, irmão. A gente leva as caixas, a gente leva o microfone, a gente faz, não sei como a gente vai fazer, mas precisamos agradecer ao Senhor. Então, em nome de Jesus, era comum naqueles tempos as pessoas celebrarem festas a Deus e oferecendo oferta de gratidão, reconhecendo todas as bênçãos concedidas por Ele. Isso, irmãos, é quando se pega também um papelzinho, um caderno e coloca lá todos os pedidos que você faz. Mas quando você recebe, você vai lá no mesmo caderno, risca e coloca pedido recebido. Graças a Deus. Obrigado, Pai. Ou não. Ou você só pega a folha, rasga e amém, Senhor. Sejam agradecidos. Sejam agradecidos em todo momento. Através do louvor, agradeça o Senhor. Através da palavra, agradeça o Senhor. Através das atitudes, agradeçam ao Senhor. O louvor no seu tempo também expressava o agradecimento através dos cânticos e salmos. Em Salmos 9, no versículo 1, ele fala assim: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar todas as suas maravilhas. Irmãos, dê graças por tudo. Dê graças porque hoje você conseguiu levantar da tua cama. Dê graças porque hoje você conseguiu respirar fundo. Dê graças que até hoje, em meio de repente uma enfermidade que você está, mas você conseguiu vir adorar Ele, porque é aqui que Ele pode te curar, aqui que Ele pode libertar, aqui que Ele pode te salvar. Dê graças porque a misericórdia do Senhor se renovou hoje. É por isso que temos a gratidão sobre nossa vida para o Senhor todos os dias. Irmãos, lembra da passagem dos 10 leprosos? Foram 10 leprosos que foram curados. O Senhor trouxe cura para 10 leprosos. Um dos grandes exemplos de gratidão na Bíblia. E é conhecida, irmãos, nessa passagem dos 10 leprosos. Enquanto Jesus estava indo para Jerusalém, 10 pessoas leprosas com doenças de pele, irmãos, aproximaram-se de Jesus e pediram o quê? Que fossem curados. Ele pediu que fossem curados. Após mandar que eles fossem e se apresentar no templo, os 10 foram curados no meio do caminho. Porém, irmãos, quantos voltaram? Ah, irmãos, cadê o agradecimento?
Sabemos que naquela época, hoje tem cura, mas naquela época uma pessoa que era leprosa era totalmente afastada, era totalmente colocada do lado, porque era contagioso. Então as pessoas não queriam ter o contato, o acesso. Mas essas 10 pessoas, elas foram colocadas diante do Senhor. E o Senhor trouxe cura para eles. Então, imediatamente, irmãos, era para os 10 voltasse a Jesus e pedir e agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado por esse benefício. Muito obrigado pelo dom da cura. Muito obrigado. Mas não, irmãos. Só um veio. E essa passagem está em Lucas, no capítulo 17, no versículo 15 ao 18, ele fala assim: um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, e não ser esse estrangeiro. Só esse homem, irmãos, só esse homem voltou. E você tem voltado até o Senhor depois de ter recebido a tua cura, o teu milagre? Esse homem, de todos os 10 curados, irmãos, foi grato a Deus. A despeito de ser estrangeiro de Samaria, os samaritanos eram mal vistos pelos judeus naquele tempo. Aquele homem voltou com um coração alegre e reconhecendo o benefício que Jesus fez para aquele homem. Quando Deus age nas nossas vidas, irmãos, devemos agradecer a Ele todos os dias. E não só Ele, irmãos. Não foi só essa história dos 10 leprosos, mas tem história também, pastor, do endemoniado de Gadareno também. Ele teve oportunidade. Esse episódio, após Jesus ter cruzado o mar da Galileia, ele e seus discípulos pararam na região dos Gadarenos, lá de Gadara. Lá vivia um homem endemoniado que atormentava os que ali viviam, que era muito forte, a ponto de ninguém, irmãos, ninguém conseguir conter aquele rapaz. Ninguém conseguia. Mas quando Jesus entrou, esse homem, ele foi liberto, irmão. E é isso que eu quero te dizer. Quando Jesus chega, irmão, você já viu em alguma passagem da Bíblia aqui, e quando Jesus chega, nada acontece? Quando Jesus chega, algo acontece. Quando Jesus chega, modifica o ambiente. Quando Jesus chega, o milagre acontece. Quando Jesus chega, a porta se abre. Quando Jesus chega, irmãos, o que tu tem esperado do Senhor? O que tu tem esperado do Senhor? Irmãos, é a bênção? É aquela causa da justiça? O que é que tu está esperando, irmãos? Quando Jesus chega, ele modifica a situação. Quando Jesus encontrou aquele homem, libertou da legião de demônios que ele possuía. Quando esse homem se viu livre dos espíritos, ficou completamente grato. Completamente, não foi meio grato, não foi um pouco grato, foi completamente grato. A quem? A Jesus. Sua primeira atitude de gratidão foi tentar se tornar um seguidor de Jesus. E por que eu digo isso? Porque as pessoas só querem a bênção, mas não quer aquele que nos abençoa.
É incrível isso. Só quero, só quero, só quero. E depois que recebo, eu vou embora. Mas Jesus não. Jesus quer ter intimidade, relacionamento. Você recebeu? Diga: Senhor, deixa eu estar com o Senhor. Deixa eu seguir. Deixa eu caminhar contigo. Agora é uma nova vida. É uma nova fase. Em nome de Jesus. Siga Jesus. Ande com Jesus. E não vai ser só um benefício. Vai ser vários benefícios. E o maior de todos é o que estamos aqui, irmãos. É o que estamos aqui através dessa mesa, lembrando do maior benefício. O maior benefício. Ele decidiu morrer por nós. Meus irmãos, essa passagem do endemoniado de Gadareno, ele está em Marcos, capítulo 5, no versículo 18 ao 20. Que fala assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estava endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis e quanto Jesus tinha feito por ele. O quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. E foi um ponto também que me pegou. Tu tem falado para as pessoas a bênção. Quem fez? Ali, aquele homem queria seguir a Jesus. Mas Jesus tem os seus modos de trabalhar. Jesus disse: não vem comigo. Porque Jesus, ele já conheceu aquele coração. Quando ele foi impactado com a cura, quando ele foi retirado aqueles espíritos imundos que estavam ali, ele já reconheceu a soberania do Senhor. Ele já reconheceu quem era aquele homem que trouxe aquilo para ele. E ele disse: Senhor, deixa eu te seguir. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero viver uma vida com o Senhor. O Senhor, na hora, já conheceu, já entrou naquele coração e viu a intenção. E ele disse: faz o seguinte, vai para casa. Vai para casa. E fala. E ali, irmãos, começa uma pessoa anunciando quem é Jesus. Uma pessoa dizendo: olha só, eu conheci um homem, ele veio até a mim e de repente tudo aquilo que a me atormentava saiu, tudo aquilo que não me deixava em paz saiu. E as pessoas vão perguntar: quem era esse homem? Aonde foi que você viu? Aonde ele está? E ele disse: foi Jesus Cristo de Nazaré. Foi ele que eu me encontrei. Eu me encontrei com esse homem e ele mudou a minha vida. Eu não queria nem estar aqui falando, eu queria estar com ele, caminhando. Mas ele me disse: volta para a tua família e fala de quem eu sou. Irmãos, anuncie, propague, em nome de Jesus, sua gratidão a Deus deve te levar a anunciar o que Jesus fez por você. E deixa eu dizer mais outro, irmãos, agradecido de querer também seguir a Jesus, o cego Bartimeu. Aquele homem por muito tempo, pedindo, aquele homem por muito tempo, ali, mas indo Jesus até Jericó, com seus discípulos, um homem cego chamado Bartimeu estava à beira do caminho. À beira do caminho. Será que ninguém deu importância? Se ele estava à beira do caminho, então todos que passavam viam Bartimeu. Todos que passavam por aquele caminho, que talvez não era
Não era uma rua esquisita, né? De repente era uma avenida que todos passavam. Mas é mais fácil a gente, às vezes, ignorar do que ir e ajudar. E ele estava à beira do caminho. Quando soube que Jesus ia passar. Então, se ele soube que alguém ia passar, teve alguém de bom coração que disse: olha, vai passar um homem aí. Pelo que eu entendo, ele faz cura, ele faz milagre. Então, quando passar, ele pode fazer algo por você. Isso é o que eu penso, irmãos. Mas aí, irmãos, o que aconteceu? Passando Jesus por lá, ele começou a gritar. Mas como ele sabia que era Jesus? Ele não enxergava. A multidão passava. Mas sabe por que ele sabia que era Jesus? E você também vai saber quando Jesus passar, irmãos. Porque Jesus exala um perfume agradável. É um pãozinho quando está fazendo, quando está saindo do fogo, que sobe aquele cheiro. É assim Jesus. Quando passa, você sente o aroma, você sente algo agradável. Às vezes você consegue se arrepiar, você consegue chorar, e as pessoas perguntam o que é. É Jesus Cristo. Então, irmãos, Jesus passou e aquele homem soube que Jesus está passando. E ele disse: é a minha oportunidade. O porquê eu digo oportunidade, irmãos? Porque tem uma oportunidade da nossa vida que ela é única. Ela não vai voltar. Quando Jesus, ele sempre caminhou, ele disse: não, peraí, eu vou voltar para ver se a pessoa vê. Não, Jesus, ele passava. E quem fosse atento, pegava a bênção. Quem fosse atento, recebia o milagre. Quem fosse atento, quem tivesse atento, era curado, era restaurado, era salvo. Então, quem está atento vai receber. Quem está distraído vai passar, irmãos. E Deus tem misericórdia de dar outra oportunidade para você. Mas tem uma oportunidade da nossa vida que ela é única. E Jesus hoje está aqui, irmãos, gerando essa oportunidade para você. O que tu tanto precisa hoje? É uma cura? É um milagre? É que os teus olhos sejam abertos? E eu não digo uma cegueira física, não. Talvez tu precisa que os teus olhos espirituais, eles se abram hoje. Então, em nome de Jesus, como aquele homem, ele gritou, porque nós também não podemos gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas às vezes, sabe o que acontece? A multidão, ela quer nos parar. A multidão quer nos calar. Aquelas mesmas pessoas que dizem: ó, Jesus está chegando, às vezes é a mesma pessoa de: cala-te, tu não vai conseguir. Cala a tua boca, tu não vai receber. Faz tanto tempo que tu está esperando e não chegou. Então, em nome de Jesus, afaste essas vozes da tua mente e continua a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor, ele atentou para aquele homem. E ele disse: o que é que eu te faço? O que é que você quer que eu faça com você? Aí você me diz: será que você não sabia? Será que Jesus não sabia que aquele homem era cego? Será que aquele homem estava ali chamando o Senhor, e o Senhor não viu que ele era cego? Viu. Mas tem coisa, irmãos, mesmo o Senhor sabendo, sondando o nosso coração, precisamos abrir a nossa boca e declarar o que queremos. Abra a tua boca, declara. E aquele homem declarou e disse: que eu enxergue. Que eu enxergue, irmãos. Jesus agiu na vida de todas as pessoas, dando vida. Porque um homem desse, irmãos, é praticamente você não ter vida. Você viver de uma situação dessa, sem enxergar à beira do caminho, sem ninguém lhe dar valor. É praticamente você
não tem mais vida. Mas Deus nos traz a esperança através de Jesus Cristo. É Ele que nos traz a esperança. A semelhança de Bartimeu, devemos seguir os passos de Jesus em gratidão após Ele nos salvar. Eu já chamo o ministério de louvor aqui, irmãos. Ser grato, irmãos, é ser satisfeito. Ser grato é ser alegre. Ser grato é sentir agradado por Deus. Ser grato é agradecer. E essa virtude nos impulsiona a demonstrar as nossas palavras para o Senhor. Quando uma pessoa dá graças a Deus, está louvando pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Tal como o salmista diz aqui no Salmos 92, no versículo 1 e 2, fala assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade.